Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que todos ficaram admirados. Típico momento em histórias, de heróis, de aventuras, é o retorno do herói à sua casa, ao seu lar, ao seu país. Tipicamente depois de ter feito 1000 coisas importantes. Estava lá em Porto Alegre, me contaram quando voltou lá um time que tinha ganho o campeonato do mundo. E aí todo mundo nas ruas para receber, tipo, Brasil ganha uma Copa, vai todo mundo, para celebrar, receber os nossos heróis ali. Tem um caso eu escutei de um rapaz que tinha que trabalhar e falou com o chefe, olha, nesse dia não vou poder ir porque você tem que vir trabalhar aqui, que história é essa? Não vou, ele perdeu o emprego, mas não perdeu a oportunidade de ir lá e comemorar a grande vitória do seu time, porque é um momento assim, que é muito marcante, a exultação dos heróis. Jesus teve algum momento desse, de voltar para a sua terra de origem, para a cidade onde ele se criou? Teve, voltar para Nazaré. Mas a coisa não saiu tão bem assim. Pelo contrário, Ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Outra passagem diz que ele pegou e leu o livro da lei, leu Isaías, o profeta Isaías, na verdade, e aí comentou, fez uma homilia, e ficaram aqui, rapidamente, só ficaram admirados com os seus ensinamentos. Diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão aqui conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E ele tornou-se para eles uma pedra de tropeço. Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade, na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Propter incredulitatem eorum, diz assim, pela sua incredulidade. Não pôde fazer ali milagres, por essa dificuldade que ele encontrou. Interessante, Várias passagens no Evangelho, a gente lê que Jesus coloca como condição para ele fazer milagres a fé das pessoas. Ele pede essa fé previamente. As pessoas têm que ter essa fé para que ele possa fazer milagres. Mas a fé não era justamente de alguma maneira causada pelos milagres, pelos sinais que ele fazia? De alguma maneira não era essa própria função dos milagres na vida de Jesus? Então ele fazia um prodígio ali, um milagre, e aqui ele servia de sinal para que entendessem que de fato ele era o Filho de Deus, um homem de Deus, e a partir daí crescem nas suas palavras. Não é assim que a coisa funcionava? Então por que ele exige a fé antes do milagre, se ela não é um produto do milagre? Não é essa a ideia? Bem, de alguma maneira sim, mas não é certo dizer de todo, pelo menos, que a fé tem que ser uma consequência do milagre, pelo menos não totalmente. A gente vê isso, que as pessoas que obtêm milagres maiores são os que creem tendo visto menos, tendo que menos viram, os que exigem pouco. Jesus elogia a fé dessas pessoas, que creem muito sem ter visto muito. Tem o centurião que diz que nem precisa vir aqui, estou na minha casa, não sou digno de que entreis em minha morada, basta dizer uma palavra e pronto, Outras pessoas, não, deixa ele vir, deixa tocar, geral as pessoas querem um contato, querem ver. Não precisa ver. Não precisa estar aqui e falar umas palavras mágicas ou fazer um negócio assim, Não precisa. Exige menos.
a hemorroísa, né, que eu toque a orla do seu manto, não preciso a atenção dele, que ele... Não precisa, exigem menos. São as pessoas que têm mais fé e por isso obtêm grandes milagres, né? Essa fé que Jesus pede para nós, daria para entender, portanto, que é mais uma confiança nele, na pessoa dele. Não é só um raciocínio do tipo, se ele fez milagres, logo... Não, eu confio no seu poder e no seu amor ao mesmo tempo, né? Que ele quer o meu bem, que ele é capaz de me produzir esse bem. O que a gente precisa é esse tipo de fé. Até no Novo Testamento, fé, a palavra em grego, pistis, se pode traduzir tanto como fé, como por confiança. É a mesma palavra para esses dois conceitos que a gente tem em português, né? Confiar no Senhor, acreditar e confiar. Então, quando ele pede fé, ele pede que a gente confie nele. Confie em mim, ele diz assim, né? E a partir daí, ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. É preciso essa confiança, até porque tem momentos na vida, etapas da nossa vida, que a gente não vai ver as coisas com clareza. Onde é que isso aqui vai dar? Como é que isso aqui vai terminar? A vida como um todo é algo assim. Né? A gente não sabe o que é o final. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela cabeça do homem que Deus tem preparado. O que vai ser o céu? A gente não sabe bem, né? Não tem noção. Mas a gente confia e vai em frente. Precisamos confiar no Senhor. O seu poder na nossa vida não é para ser uma espécie de mágica, né? Uma coisa ali que a gente controla. Não é isso. É uma relação com uma pessoa, não com umas forças ali que eu mais ou menos trato de manipular. Deus quer ser alguém para mim, alguém importante, é o meu pai, é o meu amigo, o meu salvador. Uma hora os fariseus pedem inclusive um sinal para Jesus, queremos que nos faça um sinal. E Jesus se recusa, porque eles querem algo externo, mas interiormente não se entregaram ao Senhor, não confiam nele, não acreditam nele interiormente. E isso já não resolve só fazer uma coisa aqui externa, não é assim. E de alguma maneira é o que acontece com os habitantes de Nazaré. Eles também têm esse bloqueio da incredulidade. Por quê? Porque, bem, ele é dali, ele é um deles, né? Ele é o filho do carpinteiro, José, o filho da Maria ali da rua de baixo, da que mora ali na esquina, que é super simpática, né? Meus filhos estudaram com ele ali na sinagoga, aprenderam, e brincava lá, jogava bola, sei lá, né? Jesus ali, um dos nossos, né? Como assim agora? Ele está agora ensinando e falando coisas e fazendo sinais e não faz muito sentido, não bate. Parece que não, se é alguém próximo, não tem como ser alguém assim extraordinário. E essa maneira de pensar fechou. Os habitantes de Nazaré é a graça. Uma hora saiu lá em Porto Alegre, tem uma cidade vizinha que chama-se Canoas. E aí um padre amigo distribuiu uns santinhos lá do Beato Álvaro em Canoas na missa e na semana seguinte uma senhora voltou, olha padre, aquele santo lá que você me passou, rezei e curou o meu filho de hepatite B, só que hepatite B não tem cura, eu me lembro bem das coisas médicas, né? E aí a gente comentou essa história, daqui a pouco pode ser o milagre da canonização? Pode ser, não foi, porque até hoje mesmo recebi uma foto lá, um padre mexicano, amigo meu, que entregando lá na Causa dos Santos o milagre que foi feito lá na Cidade do México, enfim, vamos ver se aprovam lá em Roma agora. Mas, anos atrás surgiu esse assunto e falou, quem sabe de Canoas será o milagre da canonização do Beato Álvaro. Aí um porto-alegrense que morava ali comigo, ele falou, não, né, Canoas. Vai ser o milagre. Não vai ser, né? Tipo, aqui do lado, é Canoas, né? Não é assim, né? História de santo. A gente tem essa coisa, né? Quando é muito próximo, muito assim, bem, cara, meu vizinho ali. Não é esse negócio, né? A gente tem essa dificuldade, porque, sei lá, é comum. É o comum. E isso pode ser um obstáculo para que a graça de Cristo atue na nossa vida. São José Maria, ele falava da tentação do extraordinário. E é sobre isso que eu queria, então, tratar nessa meditação. A tentação do extraordinário. Essa falta de fé que significa isso daí. Primeiro ponto, o extraordinário pode ser uma tentação porque ele atrai, porque ele tem apelo. Já desde a antiguidade a gente vê escritores que inflam os números, né? Essa coisa, Flávio Joséfo, historiadores, eles aumentam o número dos exércitos, né? O tamanho das cidades, criam monstros. Por quê? Porque eles entendem que chama mais atenção, funciona mais numa história aquilo que é mais chamativo, né? Aquilo que é mais extraordinário. Até hoje, sei lá, né, tem
o sensacionalismo no jornalismo, o circo lá, que tem coisas, sei lá, aberrantes, até as redes sociais hoje que nos colocam, que sabem que de alguma maneira ou acreditam que vai mexer mais com a gente, nem que seja despertando um sentimento de repugnância e ódio, mas aquilo mexe emocionalmente, então, deixa eu colocar, porque isso aqui gera engajamento, né? Aquilo que é o estranho. Por que é assim? Olha, eu penso porque a gente foi pré-programado para detectar o diferente. Se você entra no teu quarto, está tudo igual, você não repara nas coisas, né? Mas tem uma coisinha fora do lugar, que habitualmente, aquilo tipicamente, bem, pode ser que o teu quarto está tudo fora do lugar, habitualmente, tudo bem, aí você não vai reparar em nada, né? Mas quando mudou alguma coisinha, sabe, quando tem essa pessoa, eu não conheço essa pessoa, né? Aí eu presto atenção, né? Não é normal que essa pessoa esteja aqui ou que isso esteja aqui, né? Por que é assim? Talvez, não sei, de um perigo, a gente está, sei lá, fazendo uma coisa ali, daqui a pouco aparecer um tigre, não sei, né? Ou uma oportunidade, né? Um risco grande ou uma oportunidade. A gente, de alguma maneira, é pré-programado para detectar o diferente, para prestar mais atenção naquilo que destaca do habitual. Então, muitas vezes se trata de capitalizar em cima disso, né? Olha, vende o que chama atenção, que é o diferente. E na religião isso entra também, não há dúvida. Um exemplo típico é esse livro A Legenda Áurea, que recolhe as histórias dos santos, um livro medieval, que é bem assim, o sabor medieval, as coisas têm que ser muito intensas, que era uma vida, sei lá, muito dura, assim, muito morte, não era fácil, né? Então tem que ser uma coisa muito forte. Então a história dos santos são super extraordinárias, os milagres, os martírios super cruéis, né? Então uma coisa assim, São José Maria até brincava quando ele lia lá na vida de São Nicolau de Bari, que dizia aquilo, que ele era tão santo que quando ele era bebê, ele não mamava nas sextas-feiras de quaresma. E São José Maria falava aquilo, enfim, não existe isso, né, cara? Todo mundo mama e acabou, né? Sei lá se é sexta-feira de quaresma ou não. Mas tinha que ser um negócio, não é tão ele que nasceu já levitando e tinha uma áurea, né, bebezinho, ele fazia assim, lançava raios, sei lá, né? Uau, né? Porque a gente lê essas coisas e chama atenção, né? Mas São José Maria ele dizia, olha, não entra nessa, né? A gente tem que ser santo na vida ordinária, nas coisas de cada dia. O que eu quero dizer com isso? Que a história de rezar, de milagre é bobagem, que a gente tem que se ater ao dia a dia, as coisas corriqueiras, isso que importa, é isso que vai fazer um mundo melhor? Não é bem isso que eu quero dizer. São José Maria era um homem de fé, e eu quero ser também, né? E tenho fé que existem milagres, que a gente tem que sim que rezar, e até porque a vida não teria sentido sem a fé, e por isso não faria sentido buscar um mundo melhor sem a fé. Mas o que a gente tem que ter presente é esse risco do desvio de atenção, que pode representar o apelo do extraordinário. Pode desviar a nossa atenção do que importa, e isso atrapalha. Pode gerar essa outra forma de carência de fé, que é essa incredulidade dos habitantes de Nazaré, essa incredulidade diante do ordinário. A gente deixa de ser capaz de enxergar ali Deus, a ação da graça, a transcendência, a beleza do simples. Faz poucas semanas uma pessoa veio falar comigo e me contou que estava super ligado em profecias atuais do fim do mundo e mil coisas que vão acontecer e conectando essa aparição de Nossa Senhora com outro padre que falou que vai ser não sei o quê e tá as coisas casando, essas profecias assim. Que falar sobre isso? Bem, eu não sou profeta nem filho de profeta, né? Não sei, né? E sei sim que Deus, algumas vezes na história, se serviu de gente que revelou coisas no futuro. Um exemplo muito marcante são as aparições de Nossa Senhora em Fátima, que para mim é algo inegável, né? Que Nossa Senhora apareceu em Fátima, o milagre do sol. 80 mil pessoas viram o sol dançar durante 8 minutos, não dá para negar isso daí, né? E Nossa Senhora previu que ia ter uma segunda guerra e até falou que ia ter um sinal, que foi uma aurora boreal que apareceu de fato, né? E um pouco antes da Segunda Guerra. Então, enfim, Deus se serve dessas coisas e de aparições de Nossa Senhora também para nos preparar de alguma maneira para o futuro. Agora, é verdade que eu me considero sim uma pessoa bastante racional e que tem um pé atrás para abraçar muito assim profecias, teorias da conspiração, coisas assim que saem muito do normal. Tem gente que tem mais vontade, mais adesão a isso ou menor, né?
Eu não tenho muito. Na minha casa, eu até ganhei já uma fama de iconoclasta, porque tudo você acha que é mentira, que essa relíquia não é verdade, né? Tem um pouco uma certa fama, assim. E tem coisas que, francamente, né? Do lado lá da minha universidade em Roma, tinha um oratório de uma antiga residência de um cardeal, e tinha a lista das relíquias no oratório, e uma delas era o crânio de São João Batista menino. Como assim, né? Então, era o crânio de uma criança de São João Batista. Não, mas quando ele era menino, né? Claro. Cara, mas não, o crânio cresceu, ele cresceu. Mas na Idade Média, o que rolou lá de relíquia, história assim, enfim, acho que é conveniente ter um pouquinho de pé atrás com essas histórias, com essas coisas. Mas é claro que eu também tenho fé na ação da providência de Deus no mundo e nos milagres. Portanto, aceito sim, né? Não de cara todas as revelações particulares, mas também não rejeito de cara. Eu te confessaria que tenho uma especial dificuldade, quem sabe, em revelações desse tipo, sabe, de fim do mundo, de que nunca a igreja teve uma crise pior e nunca o mundo teve uma crise mais grave do que a gente está vivendo hoje. Porque eu acho que só basta conhecer um pouquinho de história, que você vê bem, não sei se é bem assim, né? Cada crise que a igreja já passou, né, muito pior, e sei lá, basta 50 anos atrás, na igreja e no mundo, né? A Guerra Fria, toda a crise dos mísseis, coisas assim, muito perto assim, no fim do mundo, muito mais perto do que a gente está agora, né, me parece, né? Então, e também, o que a gente vê na história é que sempre tem alguém dizendo que o mundo vai acabar amanhã, né? Eu acho que eu não vivi tantos anos assim, mas já passei por uns 10 fins do mundo diferentes, né? Vocês terão pego algum também, né? No ano 2000, não, é 2012, não sei quando, é amanhã, não, sempre tem, né? Na semana seguinte, assim. Então, claro, a gente fica um pouquinho ressabiado, né? Não, agora vai. Pode ser, eu não sei, né? Quando é que vai ser. Mas, confesso que tem um pouco mais de pé atrás, quando esse tipo de profecia, digamos assim. Mas independente do juízo que a gente possa dar, e aí cada um é livre, né, para aceitar mais ou menos essas revelações, eu acho que é importante ter presente o risco que essa coisa supõe. Em concreto, esse senhor que falava comigo, aquilo era um problema na vida dele. Ele estava super desanimado, sem ter pique para rezar, para trabalhar, porque bem, o mundo vai acabar e... Então, né? Então, que sentido tem? O ordinário perde um pouco o sentido, ou pelo menos o colorido, se eu estou o tempo inteiro ali, o meu sistema de alerta, digamos assim, né, está sendo o tempo inteiro sendo despertado, porque uma notificação, porque diz, a gente tem um sistema de alerta aí que, opa, perigo, e aquilo dispara adrenalina, a adrenalina faz nosso coração bater mais rápido, dilata os vasos sanguíneos, eu penso mais rapidamente, tudo fica assim funcionando mais intensamente. Mas é claro que isso tem um preço, né? O meu corpo não foi feito para funcionar assim continuamente. As pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, esse é o problema delas, elas estão sempre com adrenalina no sangue, e é claro que chega uma hora que aquilo acaba a energia, né? E a pessoa não consegue viver a própria vida direito porque não lhe faltam as energias necessárias, porque está sempre em alerta, sempre o perigo aí ao lado. Então, é isso que a gente tem que ter presente. Claro, acho que a gente não está o tempo inteiro nos sites na internet, recebendo notificação, não, agora vai acabar mesmo o mundo, se confirmou. Enfim, acho que poucas pessoas estarão nesse extremo, mas é algo que poderia entrar de alguma maneira, de me impedir essa tentação, esse apelo do extraordinário, me atrapalhar a enxergar a beleza da vida ordinária e de vivê-la mais plenamente, né? Até porque quando a gente entra um pouco nesse estado de calamidade pública, o governo ele se concede uma série de liberdades. Quando entra numa guerra ou tem um desastre natural, ok, estado de calamidade pública, então não preciso mais passar pelo Congresso, eu posso governar ali direto porque precisa de agilidade. Então você coloca ali, né, cada um faz o que tem que fazer e pronto. Mas é claro, depois que passa aquele estado, terminou a guerra, o governo tem que ser incitado, acabou, porque é confortável para ele ficar ali. Não tem mais que depender do Congresso, eu faço o que eu quero. Mas isso é um perigo para o governado, né? Para o governante é confortável, mas para o governado não. E para nós também é um confortável, digamos assim, você dizer, bem, hoje é muito especial, então eu não preciso fazer o que eu habitualmente faria. É um perigo, sabe? Não, porque hoje é sexta-feira, sei lá, né? Porque ontem foi aniversário, porque amanhã
é Padre Pio, sei lá, amanhã é de fato, né? Então, sabe, a gente está sempre se dispensando do que está previsto, do ordinário, e a pessoa não vive a própria vida, né? Não, eu tenho uma política de alimentação, mas é porque hoje, enfim, e também ontem, por acaso, e também amanhã, né? Sei lá, aquela coisa que tudo sempre tem algum motivo, né? E assim a gente não constrói coisas sólidas na vida. Se a gente está sempre se dispensando do previsto, do normal. Normalmente eu não faria isso. Normalmente eu não responderia assim. Normalmente mas pelas circunstâncias atuais, e a pessoa não vive, né? Não cresce. Está atento ao agora, ao hoje, viver a nossa vida, isso é que importa, né? São José Maria, quando foi canonizado, o Papa João Paulo II o chamou o santo do cotidiano. O santo do cotidiano. Padre Pio, talvez é o santo do extraordinário, né? Porque ele faz cada milagre, né? Umas coisas assim, super impressionantes. São José Maria, até alguma coisa um pouco mais extraordinária na vida dele, ele tratava de esconder. Porque ele queria que meus filhos não foquem nisso. Não é isso que tem que ser o foco, né? Quando é que eu vou começar a levitar na oração? Sei lá, né? Quando é que eu vou fazer essas mortificações? Vou ficar jejuando uma semana seguida? Sei lá. Não, faz a tua cama hoje, né? Sei lá, procura ser simpático com o porteiro do teu prédio, com aquela tua irmãzinha chatinha, né? Procura. É isso aí, entendeu? Foca nisso, né? Aí está a tua santificação. Não está numa cama de faquir, né? Não está numa coisa assim extraordinária, né? Dizia ele numa homilia marcante, amar o mundo apaixonadamente, eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo onde transborda a transcendência de Deus. A pregação dele era muito isso, abrir os olhos para esse transbordar da transcendência de Deus no ordinário. Por isso tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Poesia heróica que rima, não sei quantas sílabas, super difícil, a prosa é aquela coisa mais simples, sai escrevendo ali, aquilo vira uma poesia, uma coisa maravilhosa, né? Uma beleza. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no vosso coração, quando se vive santamente a vida diária. Portanto, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias e atenham-se, pelo contrário, sobriamente a realidade mais material e imediata, que é aí onde está o Senhor. É aí onde está o Senhor. Santa Teresa uma hora falava, Deus está de trás das panelas. Você abre uma panela, tira opa, aqui está Deus, né? Assim, né? E é mais ou menos assim, entendeu? Aqui você encontra com Deus no simples, no ordinário, né? Se você não sabe encontrar Ele aí, você não vai encontrar Ele nunca, dizia São José Maria. Olhar para Ele aí, buscá-lo aí. Fiz o meu retiro faz pouco, lá escutamos nas refeições a biografia do Pedro Ballester, um jovem, né, que faleceu lá. Ele nasceu e morreu na Inglaterra, por mais que é de família espanhola, e está com um processo, né, de beatificação, morreu de forma muito santa, assim, né? E uma vida muito simples, né, que, sei lá, né, deu discurso na ONU, fez grandes milagres, assim. Mas é muito bonito, você vê uma vida de uma pessoa assim e fala, pô, o cara foi santo, né? Foi santo. Essa pessoa... E o que ele fez? Ele levitava? Não, mas viveu santamente a vida ordinária. E por isso chegou no amor a Deus que transbordava para as pessoas à sua volta e lutava, né, para oferecer as suas dores ali do câncer que ele teve que enfrentar. Aí está a santidade que talvez Deus espere de nós. Para isso, duas atitudes mais práticas para a gente terminar. Primeiro, ir ao mais simples. A igreja nos ensina isso. Não busca primeiro o mais complexo. Busca primeiro o mais simples. Um exemplo muito assim, marcante, também um pouco extraordinário, chamativo, são os casos de possessão diabólica, que, enfim, existem, né? Mas quando chega algum caso, para começar o exorcismo maior, né, a igreja, o bispo autorizar, primeiro é preciso que haja um laudo de um psicólogo, dizendo que aquela pessoa, a atitude dela não se explica a partir dos conhecimentos psicológicos atuais. Eu vi algum caso que aconteceu assim, de fato era um caso lá, e teve um exorcismo, e várias sessões, e foi um psicólogo que eu conhecia de perto, e era um muito, muito sério, e fez lá, teve com a pessoa e viu, isso aqui não dá para entender muito do ponto de vista psicológico, né? Meramente humano, da ciência humana, o que está acontecendo com essa pessoa. E se procedeu, então, ao exorcismo. Mas o interessante é que, primeiro a igreja pensa,
peraí, assegura que não é uma menina tendo um ataque histérico, sei lá, né? Porque o namorado acabou com ela, ou sei lá, porque agora ela virou, não sei, né? Ou porque os pais estão se separando. Primeiro vamos dar uma explicação mais simples, depois a gente vai para o mais extraordinário, né? Começa pelo mais simples. Esse é um bom critério. Até também, há pouco terminei o relato de um peregrino russo, que é um livro de muita fé e relata milagres. Mas uma hora o peregrino está andando junto com um cego, e o cego estão os dois rezando na floresta, e o cego tem uma visão, a torre da igreja queimando e caindo, que pena. E eles chegam na cidade onde eles estão indo, e de fato teve um incêndio, e a igreja pegou fogo e caiu a torre, né? E aí ele fala, né, Deus me revelou, tá provado, né, que era uma revelação divina. E o peregrino, ele fala, não te apresses a atribuir a Deus. Tem coisas do cérebro humano que a gente não entende muito bem como é que funciona. Isso tem habilidades que a gente, né, não domina do todo. Eu acredito, enfim, sou um pouco cético, mas a visão remota é uma coisa que tinha até um departamento, uma secretaria lá nos Estados Unidos, dedicada à visão remota, o negócio de espionagem, o negócio já não tem mais. Mas tem coisas ali que é difícil de explicar. Claro, não era gente que era santa e estava tendo ali um dom de Deus, mas eu acredito, né, que talvez seja poderes da mente que a gente hoje ainda tem relatos meio espaçados, né, como tinha há séculos, por exemplo, da eletricidade. Passava lá o pente e pegavam os papeizinhos de papel, mas as pessoas não sabiam o que era aquilo, sobretudo não tinham aprendido a domar. Hoje em dia a gente domou a eletricidade, com isso surgiram os computadores e tantas coisas, né? Eu acho que no futuro a gente vai conseguir domar os poderes mentais, aí vai ser a revolução. Enfim, são teorias, né, que cada um terá. Mas o interessante que eu achei do livro, ainda que era um livro de muita fé, assim, mas adotou pega a primeira explicação mais fácil, né, meramente humana. Não pula para o sobrenatural, direto, né. São José Maria falava muito de Dom Quixote, né, que via lá os gigantes nos moinhos, mas também ele citava um personagem menos conhecido, de um escritor francês chamado Tartarin de Tarascon, que ele vivia na fantasia das caçadas na África. Então, às vezes, eu ouvia um barulho na casa dele e é o rugido de um leão. E ele pegava a sua espingarda, ia pelos corredores, porque tem um leão na minha casa, no meio da França lá, nada a ver, né? Mas ele jurava que tinha ouvido um leão, e era um ratinho, sei lá, era um negócio, um gato que entrou ali, um negócio. Mas ele brincava, né? E o que acontecia? Que bem, a casa dele acabava meio suja, né? Ele não conseguia trabalhar direito. Ele descuidava o ordinário, por estar muito atento ali do extraordinário. Não sei, às vezes pessoas perguntam, padre, isso aqui, será que eu estou sendo tentado, né, por um demônio? Porque, não sei, pode ser, né? Mas pode ser também a tua preguiça, sei lá, pode ser, né, você está descuidado aqui com o celular. Não necessariamente fique presa à mais extraordinária das explicações, né? Foca no simples, no concreto, que é aí que você pode, de fato, tocar a tua vida e contar com a graça de Deus também. Um padre amigo meu, jovem, comentava, olha, eu leio a vida lá de Santa Teresinha, do Padre Pio, e acho super legal, fico tranquilo. Agora, quando eu leio a vida de São José Maria, eu fico meio apavorado, porque ele eu posso imitar, né? Isso eu poderia fazer também, né? Porque, sei lá, é o simples, né? Isso aqui, essa mortificação, esse é apostólico, ser mais assim, ter esse zelo com a Eucaristia, isso aqui eu sou capaz de imitar. Pois, vamos lá, vamos imitar, né? Vamos imitar Pedro Ballester, viver o simples, né? E depois, um segundo ponto, olha, aceitar que não temos o controle de tudo. Deixar que Deus conduza as coisas confiando na sua providência. Muito dessa coisa de extraordinário, e aí acaba às vezes no esoterismo, né? Horóscopo, astrologia, búzios, sei lá, né? Mapas astrais, tarô, é um pouco essa ânsia de controle. Eu quero saber porque... Olha, isso não funciona, né? Deus não quer que a gente funcione assim. Deus quer que você confie. Essa é uma incredulidade. Confia que Ele vai. Um livro muito antigo, cristão, chamado Pastor de Hermas, já dos mais antigos depois do Novo Testamento, ele fala lá como discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. Ele fala primeiro pela vida, se é uma vida exemplar, santa, e depois ele diz assim, pelo fato de que o Espírito Santo não fala quando o homem quer, mas só quando Deus quer que ele fale. Então é um critério que eu achei bem interessante, né? Então Deus vai fazer o seguinte, Deus vai me falar porque eu vou jogar uma moeda para o alto, e se cair cara, significa que eu tenho que ir para a direita, se cair coroa, significa que eu tenho que, né, sei lá, né, eu vou comprar uma bicicleta ou me casar, né, se cair vou jogar aqui, pronto, Deus falou.
Não necessariamente Deus falou, entendeu? Deus fala quando Ele quer, não quando você quer, forçando a barra ali, né? Que vai agora. Isso não é de Deus, né? Os profetas estão quando Deus quer que fale, não quando o homem quer. E deixa o futuro nas mãos de Deus e cuida, sim, do presente. Interessante, no profeta Jeremias, eles foram lá para a Babilônia, no exílio, e tinha lá uns profetas falando, olha, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E Deus falou pelo profeta Jeremias, olha, isso vai demorar. Se atenham aqui ao bem da cidade, trabalhem, né? Irei ainda demorar, se completarem 70 anos, eu estarei presente entre vós. Não vos deixeis enganar por profetas que vivem no meio de vós, ou por adivinhos, nem por precisas atenções aos vossos próprios sonhos. Esses profetas presumem falar-vos falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Fique atento ao atual, ao presente, não fique fantasias malucas e interpretações duvidosas, né? Vida ordinária. Fundo, espero ter convencido vocês, né, a ter esse foco. Construir a nossa vida assim, no simples, no ordinário. Foi a vida de Nossa Senhora, né? A vida de Nossa Senhora foi muito simples, muito confiada em Deus. Não teve uma vida fácil, já dando à luz em Belém e tendo que às pressas ir para o Egito, sem nenhuma confiança humana nem nada, mas não começou a exigir de Deus. Não, peraí, como é que vai ser esse negócio? Você me garante que... Não, confio. Confiou e foi vivendo, e vendo cada dia o que tinha que fazer. Não tem lá na pousada? Bem, então onde é que a gente vai? Ok, vamos para lá, vamos. E vamos, o que a gente tem que fazer? Esse espírito, né? De encontrar Deus aí. Por isso Nossa Senhora tinha essa paz e transmitia essa paz. Oxalá também a gente saiba aprender do seu exemplo e fazer o mesmo também na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.